Ok, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Aloísio, tá? Vou estar com vocês essa noite na disciplina de Gestão de Sistemas Operacionais 1, tá? E vou estar apresentando para vocês a disciplina. Claro, vocês sabem que vai ser remoto a aula hoje por questões, um probleminha que teve na infraestrutura da escola, mas já é questão da caixa d'água, mas já está sendo resolvido. E logo, logo a gente vai estar com as aulas presenciais, tá? Acho que basicamente hoje só, né? Se não me engano, vai estar com essa pendência. Mas vamos lá. Então vamos entender, vamos saber um pouquinho o que é disciplina, tá bom? Vou alternar aqui a tela. Ok. Então, GSO1, Gestão de Sistemas Operacionais 1. Porque que nós teremos GSO1 e GSO2, obviamente com conteúdo de continuidade do semestre que vem. Vamos lá. Todo começo de semestre, a gente apresenta o que vocês vão esperar, qual que vai ser o que vai ser o conteúdo da disciplina, né? Qual vai ser a rotina lá, fugiu a palavra agora, mas enfim, o itinerário que vocês vão passar e o que vocês pretendem adquirir de conhecimento nessa disciplina. Bom, a gente tem uma competência que a gente né, eles vão conseguir nessa disciplina, né? Nessa matéria, tá? Em GSO1, que é analisar os serviços e funções de sistemas operacionais proprietários destinados a estações de trabalho, utilizando ferramentas, recursos e atividades de configuração e manipulação de arquivo. Ok, tudo bem. Tá. Bom, o que é um sistema operacional? A gente vai ver em detalhes, mas basicamente é o software que roda na máquina, tá? A gente vai ver com calma esse conceito. É destinado para a estação de trabalho. Quando fala sistema operacional proprietário, leia-se Microsoft Windows, que é o sistema operacional com maior presença, tá? De mercado para estações de trabalho, para computadores, notebooks, tá? Notebooks, desktop, etc. Tá? Que utilizam ferramentas, recursos de atividade de configuração e manipulação de arquivos, ou seja, a gente vai usar essas ferramentas aqui para trabalhar com ela. Essa é a competência básica que se espera. Beleza. Quais são as habilidades para a gente atingir essa competência? Habilidade 1, utilizar os recursos dos sistemas operacionais proprietários. Vou mudar onde eu tiver escrito sistema operacional proprietário, vou falar Windows, tá? Utilizar os recursos do Windows de acordo com a necessidade do usuário. Ok. 2, efetuar configurações no Windows, no Microsoft Windows, para otimizar recursos e proporcionar maior desempenho, ou seja, saber utilizar os recursos e conseguir configurar esse recurso, ou fazer personalização, mudança de alguma propriedade, alguma configuração, para atingir um desempenho ótimo durante a utilização desse sistema operacional. Ok. Então, para atingir essas competências e habilidades, eu preciso de um ferramental técnico. Tá? E é isso que a gente vai ver em bases tecnológicas. Acho que estava mais esse cara aqui, tá? Vou pular um pouquinho aqui. É aqui, tá? Acho que eu adicionei esse cara, veio a mais aqui no meu PowerPoint, preciso remover. Bom, bases tecnológicas, gerenciamento de processos, tá? Utilização de formas de visualização e versões de sistemas operacionais diferentes, sistemas operacionais proprietários, a gente vai falar sobre outros sistemas operacionais, tá? PowerShell, tá? Introdução ao PowerShell, comando de gerenciamento de diretório, arquivo, configuração de ambiente, shell, remotes, PowerShell save-delete. Professor, o que é isso? O que é PowerShell? É um software de linha de comando, tá? Eu tô aqui, vou falar para vocês sobre o Windows, mas eu estou usando aqui o Linux, outro sistema operacional. Basicamente, abrir um terminal de texto assim, tá? Para trabalhar. Dar comandos, por exemplo, de texto, por exemplo. Tá? Tudo bem? Qualquer coisa aqui, ó. Só para vocês verem. Tá? Então, isso que o PowerShell. Não, isso não é o PowerShell, mas só para vocês entenderem que uma ferramenta de linha de comando. Tá? Por que a gente usa? Você tem a parte gráfica, por que o desenvolvedor ou quem vai trabalhar com infraestrutura vai usar um PowerShell?
Porque você tem comandos avançados, recursos avançados que você encontra e consegue executar de maneira mais rápida, mais simplificada, mais direta, utilizando esse tipo de ferramenta. O que mais? Conceitos de sistemas operacionais, quais são as funções, tipos, monotarefa, multitarefa, multiprocessado, tá? São os tipos de sistema operacional. Estrutura, né, modos de acesso, arquitetura, gerenciamento de processo, utilização de formas de visualização e versões de diferentes sistemas operacionais. Ok. O que mais? Área de trabalho. Área de trabalho, normalmente, é o espaço aqui, deixa eu dar um Windows D aqui, esse espaço que aparece aqui, a parte gráfica, onde você monta, coloca suas coisas, seus ícones, seu software, e você interage, tá? Só voltar aqui. Ok. Então, o que eu vou ter na área lateral? Vou ter ícones, barras, vou ter iniciar, janela, ambiente, entre outros. Enfim, a gente vai falar sobre os componentes gráficos e a utilização, a função de cada um dentro desse ambiente, tá? Do Windows. O que mais? Fundamentos e ferramentas de gestão do sistema operacional. Gerenciamento de pasta de arquivo, ó, característica de arquivo, computação, entre outros. Ou seja, como lidar com arquivos, aplicativos básicos, gerenciamento de serviço de sistema, ó, gerenciamento de memória, aplicativo, processo de serviço, agendador de tarefa, defragmentador de disco, verificador de file de disco, limpeza de disco, informação do sistema, restauração do sistema. Ok. Esse monte de função aqui está relacionado ao gerenciamento de serviço. Um monte de coisa que você consegue fazer para gestar, por exemplo, ver quanto a memória que está consumindo, qual aplicativo está rodando, limpar, otimizar o disco, ver as informações, verificar falha e por aí vai. Ok. Eu vou deixar para vocês verem aqui, tá? Depois para falar que é um sistema operacional, tá? É um vídeo, só vocês clicarem aqui. Eu não sei se vai estar aparecendo, se o som está aparecendo, tá? Enfim, está falando que o sistema operacional é o software mais complexo, mais importante do computador, tá? Vocês podem assistir depois esse vídeo com calma, para estar visualizando, entendendo melhor, só não ficar só ouvindo a minha voz, tá? Bom, então o que ele é? É um software é um conjunto de software, na verdade, né? Vai permitir que você gerencie os recursos da sua máquina. Essa máquina pode ser um notebook, pode ser uma estação de trabalho, um desktop, pode ser um tablet, um celular, tá? O sistema operacional cabe em vários formatos de equipamento. Então, basicamente, é um programa, o sistema operacional é um programa que converge diretamente com o hardware da sua máquina. Ah, professor, o que é hardware? Hardware é a parte física, tá? Por exemplo, monitor, teclado, mouse, memória, o gabinete, se tiver um desktop, né, que você tem lá o processador, a placa, as entradas, né, as portas, etc. Tá? Que é o hardware. Então, para você conseguir explorar, utilizar esse recurso, né, o monitor, você assistir um vídeo, editar um texto, enviar uma mensagem, seja em qualquer tipo de equipamento, faz isso através do hardware, a parte física. Mas para gerenciar, para você, o usuário, ter acesso a isso, você precisa de um software, um carinha. O que é um software? Conjunto de instruções, tá? Que ele fala, faz isso, agora faz isso, depois isso. Se aconteceu isso, faz aquilo, tá? A gente aprofunda um pouquinho mais de calma, mas basicamente é um conjunto de coisas que fala, faz isso aqui e me dá um retorno tal. É isso que um software tá? É um monte de instruções para realizar uma determinada tarefa. Um exemplo bem simples é, por exemplo, quando você quer trocar um pneu do carro, o que você faz? Você segue uma série de passos. Vai, pega a chave, o macaco, coloca. Primeiro você solta afrouxa os parafusos da roda, aí você sobe o macaco, levanta o macaco
para tirar a roda do chão, porque já, já consegue levantar e já soltar a roda para conseguir retirá-la, né? Perdão, o pneu com a roda para conseguir retirar e fazer a troca. Enfim, você tem uma série de passos para você atingir o objetivo final. O software, obviamente, né, vai estar conectado a algum tipo de ação que você precisa revisar, tá? O sistema operacional assegura também que todos os programas funcionem bem, tá? Qualquer software que for rodar, esse visualizador de PDF, que é um documento, um navegador, um editor de texto, sei lá, um software, um explorador de pasta, etc. São todos softwares que vão ser geridos, né, pelo sistema operacional. Você pode fazer isso, acessar tal memória, tal disco, tanto de processamento da máquina, acessar a internet ou não, enfim. Ele é o gerentão que vai cuidar disso. Nos computadores modernos, a gente tem alguns elementos principais, né, que é basicamente um ou mais processadores, tá? A memória principal e os dispositivos de entrada e saída. Por exemplo, monitor, teclado, tá? No caso de celulares, a tela, né, é tanto um dispositivo de entrada, por exemplo, o que é entrada? Você clicar, escolher, digitar uma informação, você está entrando com um dado. Saída, que é o que ele traz para você. Por exemplo, por exemplo, quando você toca lá num software que você quer tirar uma dúvida, clica no Google da vida lá, né? Google faz uma pergunta. Ok, Google, vai chover hoje? Tá? Você está fazendo uma entrada de dados, ou seja, está fazendo uma pergunta para ele realizar uma determinada atividade e retornar alguma coisa para você. Tá? Então, ou melhor, ok, Google, onde fica Itaqui-Mangarça? E vai pegar essa entrada de dados, vai processar e vai retornar para você. A saída de dados vai ser onde? Pela tela. Tá? E a entrada, comando por voz, podia ser por texto também. Você ia ter que digitar no teclado virtual, no caso, se fosse celular. Tudo bem? Então, você tem a memória principal, o processador, que é o core, o núcleo, o coração, o cara que, o melhor cérebro, é tudo que processa, que vai calcular e retornar alguma informação. Então, para você. Memória principal. Dispositivo de memória principal é onde você carrega as informações para serem. Você vai salvando, carregando as informações para elas serem executadas, ou processadas, alteradas ou retornadas, tá? Através do dispositivo de entrada e saída. Bom, então, segundo Tenenbaum, que é um autor muito famoso, né, o sistema operacional desse livro aqui, Sistema Operacional Moderno, se futuramente eu conversar com alguém que já estudou ciência da computação ou qualquer curso análogo, você vai ver que esse cara é um autor referência, tem anos de experiência na área. Quando eu fiz faculdade, eu tinha muito tempo de mercado já. Então, o que o sistema operacional surgiu para intermediar o diálogo entre a máquina, o computador, o notebook, o celular e a pessoa programadora ou mesmo usuário mais avançado, tá? Ele é considerado software básico, que fornece suporte às aplicações, ou seja, como eu já falei, o gerente. Ele é uma interface entre os recursos, o hardware, né, através dos entradas e saídas, a aplicação de entrada e saída de dados. Ok. Bom, tá, beleza. Então, para ter essa conversa, para isso rodar, tá, você tem algumas regras, né? E o sistema operacional vai funcionar em dois modos, tá? O modo núcleo, o modo supervisor e o modo usuário, tá? No modo supervisor é o modo mais acesso, dá todo o acesso completo ao hardware, todos os recursos, memória, qualquer informação, tá? Já o modo usuário é um modo mais restrito, tá? Que tal coisa você vai usar menos, você vai ter acesso a tal recurso da máquina. Se alguém já usou o Windows alguma vez aqui na vida, né? Provavelmente vocês já usaram. Manda servidor, mais ou menos quando você está rodando uma aplicação como administrador. Você pode fazer
teoria praticamente o que você quiser. No modo usuário, você tem algumas restrições, eu bloqueia. Tá? Então, olhando aqui numa, numa imagem, né, explicando melhor isso, você tem aqui a fonte, inclusive, do Tenenbaum, que, né, dos sistemas operacionais modernos. Você tem lá o hardware, que é lá o notebook, perdão, o monitor, processador, memória, disco, etc., né, dos recursos de rede para acessar a internet. Tem o sistema operacional, que é o software que vai tomar conta. Os programas de interface com usuários, né, aqui do sistema operacional. E aqui você tem os aplicativos, um navegador, um leitor de e-mail, né, pode ser um software de mensagem WhatsApp, um player de música e por aí vai. No modo usuário, você tem acesso a essa camada aqui, tá? Já no modo núcleo, você tem acesso aqui, ó, sistema operacional e hardware, tá? Então, é isso que é a diferença entre o outro. Então, o modo núcleo, o modo supervisor é o modo mais profundo, tá? Ok, beleza. Tá. Embora tenha essa divisão, né, que pareça claro, em algum momento pode não fique tão, se torna um pouco complexo, tá? Por quê? Porque nem, isso fica transparente para o usuário, né? Agora você vai tentar usar um recurso e não vai conseguir. Por exemplo, um exemplo de um programa que funciona no modo usuário, vai executar tarefas privilegiadas que permitir ao usuário troca de senha. Ou seja, tá, explica um pouco melhor, professor. Para trocar senha, você tem um acesso privilegiado. Não é todo usuário que vai conseguir trocar a senha. Imagina que você entra lá e acabou de logar e eu quero trocar a senha de um outro usuário. Ele não dá acesso. Tá? Ou então, como eu falei, tentar acessar um outro recurso. Em suma, as principais funções do sistema operacional, no caso, vamos trabalhar com Windows, é funcionar como uma ponte entre aplicações na camada do usuário e hardware, ou seja, conseguir extrair alguma utilidade, extrair valor daquela ferramenta, servir para alguma coisa, te ajudar numa tarefa, ou então, sei lá, entretenimento, qual for o seu objetivo final. E gerir os recursos do sistema complexo. Tá? Que são esses recursos? Processamento, acesso à rede, memória e por aí vai. Ok. Tem aqui também, para vocês assistirem, tá? Vai ficar o link, vou postar esse material para vocês. Os tipos de sistema operacional, tá? Vou abrir aqui só para vocês o link. Ó, monotarefa, multitarefa e monoprocessados, tá? Ok, perfeito. Vocês podem assistir aqui com calma depois. Então, o que é o multitarefa? Basicamente, todo sistema operacional moderno é multitarefa. É o famoso assobiar chupacana, que consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Windows, Linux, Mac, imagino que vocês tenham ouvido falar pelo menos de algum desses aqui. Tá? Computer multitasking, ou seja, computação de multitarefa. Você consegue, ao mesmo tempo, deixar aberto várias aplicações, por exemplo, um editor de texto, uma calculadora, ou um sistema operacional, um player de música. Você vai ouvir, por exemplo, ouvindo uma música e navegando na internet, e aí voltando para o seu editor de texto, vai produzindo lá um trabalho específico. Tá? Você consegue ir alternando e rodando esses softwares, esses aplicativos, todos ao mesmo tempo. Tá? Você vai rodando um de cada vez. Eles ficam executando. Como assim, ao mesmo tempo? Quando você está editando um texto ou navegando na internet, a música não vai parar. Tá? Você está ouvindo alguma coisa, por exemplo, no Spotify, continua rodando. Tá? Monotarefa. São sistemas operacionais mais antigos que só você consegue fazer uma coisa por vez. Tá?
Um dos mais famosos seria o Microsoft DOS. O que é DOS, professor? Sistema operacional, traduzindo, né? Sistema operacional de disco, ou seja, é um predecessor, né? Um antecessor do Windows, tá? Do sistema operacional em modo gráfico Windows, que antigamente era só em modo texto, você dava os comandos em modo texto, igual esse aqui, mais ou menos esse aqui. Você tem que dar os comandos por aqui, tá? Você vai digitando, sei lá, eu já falei para vocês aqui. Tudo bem? Enfim, vou fazer o LS de novo só para exemplificar, tá? Bom, ele era monotarefa, você conseguia executar uma coisa por vez. Então, quando aquele software não terminasse de rodar, você não podia fazer outra coisa. Tá? Uma atividade, uma tarefa por vez. Ok. Multiprocessamento. Multiprocessamento é a capacidade de você usar mais de um processador. Tá? Mais de um processador ao mesmo tempo. Nós podemos ver que... deixa eu minimizar um pouquinho aqui. Ó. Sei lá. Processadores... sei lá. Intel. Tá? Tipo. Vou colocar uma imagem, qualquer coisa aqui, só para vocês verem. Ó. Acho que não deu muito certo. Por exemplo, aqui, ó. Um desses aqui, tá? Só para depois colocar. Tem outro fabricante, por exemplo, famoso AMD. Esse core núcleo aqui, ó, quer dizer, por exemplo, que tem 3 núcleos, 5 núcleos, 7 núcleos. Quer dizer o quê, pessoal? Que como se eu tivesse uma. Como se eu tivesse, não, você tem umas pastilhas lá, né, as bolachas que chamam, lá, colados um em cima do outro, 3 processadores no mesmo empacotamento. Não é bem isso o nome, me fugiu agora, mas enfim, tá? Dentro dessa, digamos assim, dessa caixinha aqui, né? Aqui dentro, fugiu o nome aqui da palavra. Mas você tem vários núcleos aqui. Então, antigamente, os processadores só tinham um núcleo só. Hoje tem vários, 9, 7, 5, 3. Quanto mais núcleos tiver, mais operações simultâneas, tá? E consegue executar ao mesmo tempo. Mais operações e consegue executar ao mesmo tempo, ou seja, simultânea. Tá? Então, é isso que é o multiprocessamento. A capacidade de ser operacional está executando. Então, tem um processador que está fazendo uma coisa, mais software que estão rodando, e um está usando um núcleo, está usando o outro, está usando o outro. Ou seja, como se estivesse fisicamente separado, utilizando processadores diferentes. Vou abrir aqui, ó, ver se vocês vão conseguir ver. Tá? De novo, lembrando que eu estou aqui no Linux, tá? Para mostrar para vocês, aqui vocês conseguem ver bem, ó. Tem aqui, ó, CPU, que é a Unidade Central de Processamento, são os processadores. Cada linha dessa aqui, ó, a cor representa um núcleo, aqui, ó. CPU 1, 2, 3, 4, tem 8 núcleos aqui, tá? Então, você tem atividades que estão sendo executadas em paralelo, tá? Então, todos os núcleos estão executando alguma coisa. Vejam que o consumo aqui está baixo, estou só em 20% mais ou menos 20%, 30% do consumo total da minha máquina. Tá? Então, você quer dizer o quê? Por exemplo, bom, vou manter aqui. Deixa eu mutar aqui, não vou mexer nisso não. Mas, enfim, você tem lá, consegue ver. Por exemplo, se o CPU tivesse muito demandado, ó, oscilou aqui, ó, estava em 25%, ó, o outro está em 10%, o outro está em 14%, por aí vai. Tá? Então, como se tivesse vários processadores separados fisicamente, cada um rodando alguma coisa. Na verdade, estão todos dentro do mesmo empacotamento, fisicamente falando. Tá? Bom, tem aqui um vídeo também para vocês assistirem, peço para vocês que assistam. É da Univesp TV, tá? Tô na dúvida se vai sair o som, tá? Assistam, tá? Sobre o sistema operacional, qual que é o objetivo, etc. do sistema operacional. Fique à vontade para assistir, tá? Conta do histórico, como é que começou, como evoluiu, tá?
para você ficar disponível para vocês. Tudo bem? Para a gente ganhar tempo do nosso vídeo aqui. Bom, perfeito. Então, nós vamos ver aqui, vocês vão ver na aula de hoje, o que a gente fez, qual que é o objetivo. Deixa eu voltar para cima. Falar sobre a disciplina, apresentar competências, habilidades básicas tecnológicas, descrever o que a gente vai ver no semestre, tá? Lembrar que nós vamos trabalhar com Windows, tá? Microsoft Windows. Falamos sobre o que é o sistema operacional, sobre os tipos dele, né? Sobre o modo de execução, modo supervisor, modo usuário. Falamos também sobre os tipos, né? Multitarefa, monotarefa, multiprocessamento, tá? Tem aqui um videozinho para vocês assistirem sobre o histórico, para vocês verem, tá? E depois que vocês terminarem, tá? Tem aqui 5 perguntinhas, atividades que eu vou disponibilizar para vocês, tá? Depois eu vou vou subir um formulário, um link, para vocês postarem a atividade, tá? Para vocês responderem. Ó, quais são os principais elementos de um computador moderno, destacados no texto, que lidam com o conjunto de programas, porque o sistema operacional é considerado o software base, né? Qual a sua função, quais as principais funções de um sistema operacional, de acordo com o Tenenbaum, qual a diferença entre um sistema operacional mono e multitarefa, e com suas palavras defina o que é multiprocessamento. É isso, pessoal. Então, daqui a pouco a gente vai conversar no WhatsApp. Eu posto para vocês esse PDF, que vocês têm acesso o link do vídeo, para vocês assistirem. E também vou subir um formulário para vocês colocarem o seu nome e responderem as perguntas. Tá bom? É isso, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao curso técnico de informática da Tecman, tá? E a disciplina GSO 1. De novo, sou o professor Aloysio, vou estar disponível para auxiliar vocês no que vocês precisarem. Mais uma vez, bem-vindos e boa noite.